Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida! Bom dia! Sexta-feira, 15 de março, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova com o nosso Sorrindo pra Vida. Deus abençoe você que sempre fica conosco, escolhe a Canção Nova como companheira, desde cedinho, já liga no terço ou na missa. Muitos nos acompanhando também em outros horários. O nosso horário aqui na reprise é às 11 da noite. Se você não sabia, já pode divulgar. E também o Sorrindo pra Vida fica disponível no nosso canal no YouTube, Canção Nova Play. Deus abençoe a todos que nos escutam pela rede Canção Nova de Rádio, os nossos ouvintes. Semana especial já chegando ao final. Esse final de semana, queria deixar um convite para você. Nós estamos com um aprofundamento aqui no Auditório São Paulo, de cura e libertação. Ainda você pode participar. Faça a sua inscrição, nós temos o endereço eventos.cançãonova.com e no domingo, um Kairós, Famílias em Pé. O tema família é importante para todos nós. Fica aí o convite para você passear com a sua casa, com os seus filhos, num lugar abençoado, conhecer o Pai das Misericórdias, o Santuário e participar conosco deste evento. Preparamos com muito carinho para você e para sua casa. E vamos transmitir também. Márcio Mendes já chegou aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia. Já que você está fazendo convite, vou fazer um também, não é? Nos dias 24 a 26 de maio, nós estaremos vivendo aqui na Canção Nova o acampamento de oração Fé e Milagres. Com Roberto Tanus, Frei Josué, Márcio Mendes, Vanúzia, Comunidade Canção Nova. Nós vamos mergulhar na misericórdia de Deus, que mediante a nossa fé é capaz de realizar qualquer milagre na nossa vida. Gente, pela fé tudo pode acontecer. Eu confio. Pela fé tudo é possível, mesmo as situações mais difíceis encontram solução quando elas são trazidas diante de Deus. Pode ser que você não encontre uma saída, mas Deus sabe como solucionar aquele problema, como resolver aquela questão. E nós tivemos aqui vários testemunhos de ano para ano de como o Senhor nosso Deus é generoso. Testemunhos que nos comoveram até as lágrimas, de situações inclusive irreversíveis, mas que a graça de Deus transformou. Até mesmo curas milagrosas que as pessoas receberam. Mas o mais importante não é o que acontece no físico. Não é se a pessoa chegou aqui cega e voltou para casa enxergando. Não é se ela chegou aqui numa cadeira de rodas e pela graça de Deus voltou a andar. O mais importante é o que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e isso todos os que vêm com sinceridade experimentam. Verdade. Deus nos ressuscita interiormente. É o que precisamos. Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria, Ele nos transforma, Ele nos muda. Então é uma grande graça de libertação e de salvação para nós. Porque mesmo um milagre físico, com o tempo ele vai se perder. Porque quando a gente morrer, morre com a gente, não é? Agora, o que Deus faz no nosso íntimo, que é nos dar salvação, isso ninguém pode tirar de nós. Nós estamos nos preparando todos os dias para esse acampamento pela oração, e nós estamos pedindo a Deus uma graça especial de que todas as pessoas que vierem para esse acampamento de oração Fé e Milagres levem para a sua casa a mesma bênção que aqui receberam. Qual data mesmo, Márcio? Dos dias 24 a 26 de maio. Estou convidando você nesta manhã a colocar na sua data, a se preparar. Não dá para mim. Se você quiser, Deus lhe dará os meios para você vir. Tá certo? Então a primeira coisa é você decidir-se no seu coração e confiar em Deus, que vai criar os meios para você vir. Essa já vai ser a primeira graça que você vai receber. Dia 24 a 26 de maio, venha participar conosco, com Frei Josué, Roberto Tanus, Vanúzia, Márcio Mendes,
comunidade Canção Nova, será um momento de muita graça na vida de todos nós, a começar da minha. Graça de Deus para nós. Está convidada, tá? Obrigado, Márcio. Eu até aproveito para dizer que eu acompanho, quando eu não consigo o acampamento, eu faço questão de ir lá no Canção Nova Play. Eu sou uma das telespectadoras pelo Canção Nova Play. E assisto as palestras, vivo aquele momento. Então, depois você pode retomar. A do ano passado está disponível, do ano retrasado, e assim vai, né? Conteúdo de evangelização, mas estar aqui, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Já anotou aí? Olha quem está aqui. Vamos colocar mais gente nessa roda boa, nessa conversa, nesse papo bom para começar essa sexta-feira animada. Tiago Tomé está aqui. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Faz um tempinho que eu não venho aqui no Sorrindo. Então, tá andando demais por aí na missão. Mas a gente fica esperando também, porque graças a Deus temos bastante cantores, bastante músicos aqui. Tem uma a gente escala, fica, né? tem uma escalinha. Então, mas é bom quando a gente encontra o povo de Deus ou encontra quem está sempre no programa, e aí fez falta. Então é sinal de que é bom quando a gente vem. Eu quero desejar essa primeira sexta-feira aí da Semana da Quaresma, que de fato a gente possa ainda mais voltar o coração para Deus, vivenciar os milagres, vivenciar a partir da nossa fé as maravilhas que Deus pode realizar em nós, em especial nesse tempo de volta para Deus. A Quaresma é esse tempo propício. Eu acho maravilhosa a nossa igreja, porque ela tem essa dinâmica, né? Onde ela vai... Não tem monotonia aqui. Não tem. Então, uma hora a gente vai para o deserto, outra hora a gente fica ali naquela expectativa do advento. Então a gente omite glória, omite aleluia, justamente para nos dizer que é um tempo particular, é um tempo um pouco mais de reflexão. Então a Quaresma é esse tempo maravilhoso, e que bom que nós podemos ter a graça de voltar para Deus ainda mais nessa intimidade, nesse tempo. E o nosso maestro está aqui. Maestro, eu vou mostrar para quem está em casa que hoje eu estou com a camiseta da nossa loja Canção Nova, a camiseta Baby Look. Quando meus joelhos tocam o chão, eu toco o céu. Está aqui disponível na loja Canção Nova. Quero dar parabéns para a equipe. Daqui a pouquinho eu mostro a da Val. Hoje a gente está de camiseta do Davi, Departamento de Audiovisuais. Cheio de lançamentos, viu, gente? Eu quero aproveitar, sabe, nós estamos na Semana do Consumidor e eu fui dar uma olhadinha na loja, ontem eu contei. É verdade, deu 70% de desconto até domingo. É uma diferença bem expressiva, né, Márcio? Então, entra lá para você ver, loja.cançãonova.com, e aproveite. Quem estava esperando há muito tempo, viu, Paula, para poder adquirir algum material de evangelização, os CDs, os livros. A Paula tem um livro maravilhoso, ela tem alguns, mas esse último que ela escreveu sobre a esperança. Esperança, cadê você? E você? Olha, que fala o coração de tantos, não é? Os livros do Padre Jonas. Gente, os livros do Monsenhor Jonas, nós precisamos ter todos. Até vale a pena isso, você dá uma entrada na nossa loja e ir anotando e vendo quais os livros do Padre Jonas que eu tenho, quais que eu ainda não tenho. Por exemplo, este livro aqui, Sim, Sim, Não, Não, é um livro indispensável para todo cristão, não só para todo católico, para todo cristão. Porque nós estamos num Brasil muito sincretista, que mistura religiões, que mistura doutrinas e, infelizmente, existem certas doutrinas que são diabólicas. Não é? A gente sabe que quando uma pessoa entra numa religião, ela entra para se unir a Deus. Mas tem seitas e religiões que, mesmo que você diga assim, não são de todas más, e realmente não são, senão a pessoa não entrava. Claro. Mas ali, às vezes, se encontra uma doutrina diabólica que faz da vida da pessoa um inferno, que adoece a pessoa e ela não percebe que é aquilo que está destruindo a vida dela. Este livro aqui é indispensável. Revelador. Para a gente, revelador. As orações que estão aqui. Se alguém da sua família, ou se você já teve algum tipo de envolvimento com o ocultismo, é literatura obrigatória, viu? Ler, reler, rezar, fazer as orações que estão aqui, orações de libertação, orações de renúncia poderosíssimas em Deus. Então, aí você entra lá, vê os livros do Padre Léo, que você que gosta tanto dele, os livros são bons iguais às pregações, viu? Você vê os que você não tem,
Você já aproveita agora, porque não é que está barato, está muito barato. Então a gente tem que ficar esperto nessas horas para a gente também evangelizar, porque aí você já faz a sua bibliotecazinha e tem alguns talvez que você veja, nossa, esse aqui fez tanto bem para mim, eu já sei alguém que eu vou dar de presente, porque baratinho do jeito que está, vale a pena. Vamos fazer isso com nossa família, começar da nossa família e depois aqueles que a gente ama. Vamos encher o coração desse povo daquilo que é bom, daquilo que é de Deus. E aí, maestro? Maravilha, maravilha. Firme. Tudo muito barato, né? Então vamos fazer mais um convite aqui, né? Acampamento de Pentecostes, né? Aí, hein? É, do dia 7 a 9 de junho. Não, gente. 7 a 9 de junho. Olha o tema. Enchei-vos do Espírito Santo. Não tem tema melhor do que isso, né? Tem as presenças aí? Sim, a presença, ó. Padre Edmilson Lopes, Padre João Marcos Polac, Padre José Augusto, a Verinha, Ana Lúcia e Alexandre Oliveira. Né? Tem pregações, orações. Vai ter show também. Vai ter show? Do Padre Gilberto e da Rogerinha também nesse... No acampamento de Pentecostes. Não, é Ana Lúcia. É Padre Gilberto e Ana Lúcia, desculpa. Ana Lúcia. É isso aí, ó. Eu tô lá no evento, aí eu já vou... Já tá sabendo dos furos pra gente. 3186-2600. Você se informe, vem para cá. E quem quiser ir Pentecostes também na Terra Santa, estarei lá. Todo ano é de praxe. Deus quer e eu também. É isso aí. Eu tô sabendo dos furos de reportagem, né, Paula? Furos de reportagem, furos de reportagem. Antes de todos. Eu acho importante, Tiago, o pessoal ter o endereço do eventos.cançãonova.com e preparar a tua agenda durante o ano. Tem ali as datas importantes que você não pode ficar de fora. Se não deu esse final de semana, no próximo, sempre tem alguma atividade para você vir aqui na Canção Nova. Dá uma olhadinha na blusa da Val. Olha só como ela tá chique hoje. Linda! Bem-vinda, Val. Hoje é São Miguel Arcanjo. Essa camiseta Ficou linda. Você desenhou essa, Márcio? Não foi essa daí não. Gente, olha que Mas linda. gostaria de ter desenhado. Essa Linda, daí ficou linda, linda. Eu tenho essa daí. Eu vi. Você tem, Márcio, você tá tendo... Aí a avó me copiou, ela foi e pegou igual pra ela, entendeu? Olha. Mas essa tá espetacular. Tá linda, tá espetacular. Tem uma devoção a São Miguel Arcanjo e tenho certeza que ele também proporciona para nós toda essa libertação da qual nós falamos. Tem dia que a gente precisa se revestir, né? Literalmente vestir a camisa. Então, clamando que São Miguel Arcanjo nos defenda no combate, mas também divulgando para você, porque eu sei que muitas pessoas têm esta devoção, gostam de rezar, de ter São Miguel Arcanjo também permeando a sua espiritualidade. Hoje eu já encontrei com uma outra pessoa com uma camiseta da Canção Nova, também de São Miguel Arcanjo. Então, como a Paula falou, dá uma conferida lá, loja.cançãonova.com ou liga para nós, 12-3186-2600, para você participar com a gente dessa semana. Deus, ele nos deu a graça e pela igreja nos deu o dom de santificarmos todas as coisas, tudo. Então a bênção de Deus, ela pode repousar e repousa pode repousar sobre todos os objetos sagrados. Por que pode? Porque precisa intenção e precisa oração. O objeto por si só é um objeto. Mas quando há a intenção e a oração sobre o objeto, a bênção de Deus repousa sobre ele e vai com ele aonde for. E uma das coisas que muito me comoveu foi quando, num acampamento de cura e libertação, eu vi a libertação que um rapaz recebeu. O rapaz recebeu a libertação na hora que ele vestiu uma camiseta com a oração do exorcismo de libertação. Mas foi imediata aquela libertação. A graça, né? E nessa hora eu fui vendo como a graça de Deus, ela aproveita todos os meios quando se trata de fazer o bem e de levar a salvação. Então, eu fico feliz de ver aí você com essa camiseta de São Miguel Arcanjo, ainda mais com o que você disse, a gente se revestir desta graça. Desta graça. E sabe onde também, quando tem intenção e oração, a graça de Deus repousa? Na medalha das duas cruzes, no sacramental, que a gente tem vivido essa experiência, essa espiritualidade e tantos testemunhos têm chegado até nós. Então nós convidamos você a viver também esta espiritualidade que está na medalha das duas cruzes. Eu quero partilhar com os irmãos, olha só, Márcio, Paula, o testemunho que chegou, eu fiquei bem emocionada, eu confesso, chegou para nós na quarta-feira à tarde.
Ela diz assim: gostaria de contar o meu testemunho, mas peço a gentileza de não falar o meu nome para não expor o meu esposo, pois muito o conhece. Sou pastora de uma igreja evangélica. Há uns 2 anos, meu marido envolveu-se emocionalmente e virtualmente com uma mulher da nossa igreja. Fui muito humilhada dentro e fora de casa, na igreja. Ele sempre me comparava com ela, mesmo sabendo que ela se mostrava exatamente o contrário do que ele imaginava. Fui tão machucada, cheguei a ponto de odiá-la. Sabia que ela se fazia de vítima, me caluniava, enfim, o pior acontecia e o meu marido me tratava como um monstro. Tentei todos os recursos da igreja. Ele a trouxe até para passear na minha casa e ela agia como dona da minha própria casa. Imagine o tamanho da minha humilhação. Estava destruída. Foi quando Deus me apresentou a canção nova. Ouvi uma partilha do Márcio e fui liberta do ódio. E Deus renovou minha esperança de não apenas resgatar o meu matrimônio, mas a igreja, porque a sujeira do meu matrimônio também estava acontecendo lá. As pessoas estavam desestimuladas e tristes, e sabia que Deus precisava de mim também. Comprei a medalha das 2 cruzes. Dei uma para ele, o esposo, e para a minha família. E busquei a face de Deus, como o Márcio falou, a intenção e a oração. Busquei a face de Deus, pedindo que Deus pudesse falar ao coração de meu marido, para que ele acordasse para a vida e visse o mal que ele estava causando à família e ao povo de Deus. Porque o meu esposo, ela disse, também era um homem de altar, pregava a palavra de Deus. Sim. Meu esposo estava me vendo como uma inimiga, mas eu comecei a rezar e ela diz assim: só Jesus poderia falar ao coração dele e ele ouvir. Há 2 semanas atrás, ela dizendo, meu esposo ficou doente, deu uma febre. Eu tirei um pedacinho aqui, que ela diz assim: meu esposo pediu o divórcio. Eu assinei as 2 primeiras páginas, mas confiante em Deus, segui em frente, ela diz aqui, clamando esta libertação. Há 2 semanas atrás, ele ficou doente, deu uma febre que ele suava como bica. E ele mesmo falou que naquele momento ele estava experimentando uma profunda libertação. Que Deus estava tratando ele, tratando das feridas. E ele se arrependeu de todo o mal que ele havia causado a Deus e à Igreja de Cristo. Ele dizia que Deus estava o limpando do pecado. O suor, diz ela, era a libertação da alma dele, que estava caminhando para o inferno e levando muitos com ele, principalmente aquela mulher. Pediu que eu orasse por ele. Enquanto eu orava, eu vi a minha casa ficando mais clara. E ele foi transformado em nome de Jesus. Amém. Meu marido voltou a ser um homem de Deus. Ele decidiu descer do altar e viver esse recolhimento. Senti aí também um ato de conversão. Mas mais do que isso, senti que Deus estava realmente transformando não só a vida dele, mas daquela mulher. Experimentamos uma graça muito grande. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela canção nova. Tenho orado todos os dias pelo Monsenhor Jonas, que é um homem ungido e separado por Deus para esta grande obra. E ela diz: sou pastora formada pela Igreja Metodista de São Paulo, estou imensamente agradecida e quero dizer que, na quarta-feira, comprei 8 livros para ensinar as famílias da minha igreja. Muitos não sabem ler, mas eu sei que esses ensinamentos que vêm da Canção Nova são para todos nós cristãos. E eu estou testemunhando, eu experimentei a libertação através desta obra. Oração sincera, Graças hein? a Deus. Que coisa linda. Olha, gente, tá aqui essa medalhinha, não é? Ela entendeu muitíssimo bem. Nós sabemos como é que os nossos irmãos evangélicos, eles lidam de uma forma diferente com essa questão dos objetos sagrados. Mas mesmo entre evangélicos, há muitas pessoas usando esta medalhinha, porque ela traz consigo o sinal da nossa salvação, diante do qual o demônio se vê obrigado a fugir. A cruz. Diante da cruz de Cristo,
tremem e fogem às potências inimigas. Amém. Nós ouvimos aqui um testemunho de um grande mal que foi desfeito pela graça de Deus. E esta oração esteve presente nesse momento. A Val, a Paula, elas acompanham o carinho, o amor que eu tenho por essa inspiração, que é a Medalha das Duas Cruzes. Várias vezes aqui no Sorrindo para a Vida, eu fico pensando, meu Deus, eu já divulguei tanto, eu já falei tanto. Quando eu penso assim em dar uma pausa, eu percebo que a necessidade, ela retoma, ela ressurge através dos testemunhos. É isso mesmo. E a gente vem com toda a força para poder dizer, se você não tem a sua, tenha. Peça ao sacerdote que a abençoe. E leve para dentro da sua casa e carregue junto do seu coração algo de Deus que constantemente se refere a Ele como uma oração. Pensa numa súplica sua ininterrupta, como se você o tempo inteiro estivesse, uma vez após a outra, dizendo: é a cruz sagrada que é a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E do outro lado, esse versículo de esperança em Deus, de profunda confiança no Senhor, que nós podemos fazer dele uma jaculatória para todo o nosso dia. Depois vou até propor uma oração para nós aqui a respeito desta invocação, onde a palavra de Deus no Salmo 91 nos diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Imagine você o dia inteiro, em todas as circunstâncias, dizendo: porque eu me uni a Deus, o Senhor me livrará e me protegerá. O Senhor me livrará. Como a gente não pode dizer isso constantemente, que a gente tem que conversar com as pessoas, cuidar da vida, trabalhar? A medalha diz isso por nós. Amém. Tá certo? Que lindo, Fica aí para você a nossa indicação e aproveite as boas chances, gente, porque até domingo no máximo para você fazer a sua aquisição. Se você como desconto, né? Isso, com a semana. Se você pode, faça hoje, porque as coisas que a gente deixa para amanhã a gente acaba esquecendo e perdendo a oportunidade. Né? Tá aí à disposição 12-3186-2600. Convidou o pessoal para as redes? Vou convidar agora, como essa nossa amiga, essa nossa irmã, deixe também o seu testemunho, ela enviou por e-mail. Se de repente a sua partilha é também mais sagrada, não quer que a gente revele teu nome, envie no e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Falei mais sagrada, toda partilha é sagrada, né? Mas algumas a gente pode dizer nome, endereço, CPF. Mas se até o CPF é bom que falar. Pode. Mas se você pode e quer deixar nas redes sociais, fique à vontade também. @sorrindopravida no Instagram e no Twitter. Sorrindo pra Vida, e lá no facebook.com/Sorrindo pra Vida CN. Deixa eu mandar um abraço. Tem muitos irmãos de comunidade que nos acompanham. Essa semana eu fui na sede de governo da comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, e vi o pessoal do Economato, todos eles dizendo: Val, manda um abraço que a gente acompanha Sorrindo pra Vida. Estão lá trabalhando muito. Trabalhando muito. Então, tanto nos departamentos da comunidade quanto da fundação, eu sei que tem pessoas com a TV ligada rezando conosco. A vocês hoje, nosso abraço, carinho e orações. Já separa a palavra de Deus, viu? Hoje nós vamos meditar 1 Samuel 12, capítulo 12, do 20 ao 25, tá bom? 1 Samuel 12, do 20 ao 25. A frase hoje é da Luzia Santiago, da nossa Lu. Não basta ter, é preciso ser. O nosso valor não é medido por aquilo que possuímos, mas sim por aquilo que somos. E somos filhos de Deus. Maravilhoso. Maravilhosa Amém. frase, hein? Amém. Eu quero confirmar todo esse início aí de partilha. Eu também tô com a minha medalha das duas cruzes, eu ando com ela. E eu tive a oportunidade de passar alguns dias do carnaval lá em Gravatá com o Frei Josué. E quando o Márcio falava da experiência com a camiseta, e depois a Val já trouxe essa partilha da medalha, eu me recordo que o Frei disse que, assim como em outras seitas, às vezes eles pegam roupas ou camiseta ou pedem para consagrar em lugares que não são de Deus aquele objeto para que a pessoa fique escrava.
Da mesma forma, uma grande libertação acontece, como o Márcio contava, a partir de objetos consagrados a Deus, abençoados, seja numa celebração eucarística, seja no momento onde você encontra com um sacerdote. Peça sempre a bênção sobre esses objetos, porque quando a gente se reveste deles, abençoados, eles de fato são esse sacramental. Eu tinha preparado outra canção para começar a cantar, mas como a gente segue a inspiração e a canção nova vive assim, dessa moção de Deus, então a canção que eu vou cantar é A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz, do CD oracional, A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz, para que nós possamos ser revestidos de Deus e que a gente possa ainda mais rezar essa linda oração de São Bento, que ele nos guarde nesse dia, que ele interceda por nós. A força de Deus para nós. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos do 20 ao 25. Assim nos diz a palavra de Deus. Samuel disse então ao povo: não tenhais medo. É verdade que cometestes um grande erro. Somente não vos afasteis do Senhor, mas servi-o de todo o coração. E não vos desvieis para entregar-vos a ídolos de nada, sem utilidades e incapazes de salvar, pois nada são. Certamente o Senhor não se esquecerá do seu povo, em consideração a seu grande nome, pois Deus decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu venha a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos mostrar o caminho bom e reto. Temei somente ao Senhor e servi-o na verdade e de todo o coração, pois vistes as coisas grandiosas que ele realizou entre vós. Mas se perseverardes no mal, vós e o vosso rei perecereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Você está aflito, angustiado, preocupado, indeciso? Você está desencorajado? Você olha para o dia de hoje e tem medo das notícias que estão vindo por aí? Você pensa no futuro e o seu coração se aperta dentro de você porque você não sabe como se dará? Você está com medo de alguém? Porque
você presume, você sente que um grande mal está vindo contra você, não tenhais medo. Você teme não por você, mas pelos seus, por aqueles que Deus colocou na sua vida. Não tenhais medo. E aí vem a palavra e nos mostra que apesar do nosso pecado, nós não temos que nos desesperar. Diz assim: é verdade que cometestes um grande erro. Veja, não é um errinho. É verdade que cometestes um grande erro. Apesar da loucura que você fez, apesar do grande pecado, apesar do grande erro, apesar daquilo que te afastou, te jogou longe de Deus, não tenhais medo. O que você vai fazer a partir de agora? Somente não vos afasteis do Senhor. Você caiu? Não tenha medo. Apenas não se afaste do Senhor. Mas em vez de se afastar, dedique-se a ser, empenhe-se em servi-lo de todo o seu coração. Parece que tudo colaborava para você se afastar de Deus, inclusive por causa da vergonha, do pecado que você cometeu, daquele ranço que ficou dentro do seu coração, da desconfiança que brotou, porque você mesmo dizia: mas como é que eu vou rezar? Como é que eu vou me achegar a Deus depois do que eu fiz? É verdade que cometeste um grande erro, mas apenas não se afaste de Deus. Em vez de cair na tentação de ir para longe e se esconder como Adão se escondeu depois de ter pecado, vai ao encontro de Deus. Em vez de fugir e esconder, que é o que a tentação manda a gente fazer, não, leva o seu pecado, leva a sua podridão, a sua ferida aberta, leva diante de Deus. Vai ao encontro dele e sirva-o de todo o seu coração, diz a palavra de Deus. E aí nós encontraremos a cura. Mas a palavra do Senhor nos revela. A gente pensa que é Deus nos ameaçando. Não é, gente. É um pai cheio de amor nos avisando. Como a gente que é pai tem que chegar para o filho e dizer: se você continuar com essa companhia, você está ralado. E às vezes o filho pensa que a gente está ameaçando. Não, a gente está constatando. Não somos nós que vamos ralá-lo. É ele que vai ralar. É ele que vai se ralar. É a vida que vai detonar em cima dele o que tem de pior. Meu filho me contando a respeito desse carnaval, que o amigo dele viu quando estava ao lado, quando um rapaz puxou uma garrafa, quebrou e enfiou no outro, que estava de costas sem fazer nada. Aí ele me contava, impressionado, falou: pai, meu amigo disse que não tinha motivo para aquilo. Eu falei: pois é, né, filho? E com muita tristeza fiz menção a esse acontecimento na escola. Eu falei: lá na escola, onde não é lugar, 2 pessoas, me desculpe, atormentadas, porque não tem como ser diferente. Atormentadas, não sei por que motivo, mas bem não estavam. Essas 2 pessoas entraram e fizeram uma miséria. 2 pessoas que entraram num lugar que não é para isso. Falei: agora em certas festividades, como por exemplo um carnaval, somos nós, quando vamos, é que vamos ao encontro dessas situações. Falei: seu amigo parou para pensar que o rapaz de costas que tomou uma garrafada e parece veio a falecer, esse seu amigo parou para pensar que podia ter sido ele? Não é? Falei: quando você quer ir num lugar como esse, você pensa que possa acontecer com você? Ele caladinho me ouvindo. Falou: veja, quando a gente que é pai, quando a sua mãe diz para não ir, não é que a gente não confia em você. Não é que a gente é Caxias, é Carola, que a gente parece que trabalha, né, contra a diversão dos filhos. Não é isso, meu filho.
é que um pouquinho mais de experiência, não precisa muita não, um pouquinho mais de experiência, nos abre os olhos para perigos que quando a gente é jovem, tem a sua idade, a gente não enxerga. Basta a loucura de uma pessoa para poder tirar a saúde, para poder tirar a vida, para poder tirar a alegria de uma família. Então, se essas situações acontecem sem a gente buscar, imagine com a gente buscando. Por isso que a palavra diz para nós assim: se você insistir nesse caminho, se você perseverar no mal, você e aquele que está à sua frente, pai, mãe, pastor, pastora, padre, missionário, vai perecer. Vai perecer a pessoa e aquele que deveria estar orientando-a para o caminho reto e não fez. Cai os dois na mesma vala. O que essa palavra nos orienta a fazer em face dos nossos erros? Você tem erros? Eu não vou nem começar a minha lista, porque senão não termina hoje, né? Eu tenho muitos. Mas eu tenho aprendido com Deus e com a graça do Espírito Santo que fala no coração, mesmo de quem não merece, como é o meu caso. Eu tenho aprendido com Deus que diante dos nossos erros só tem uma coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Que coisa é essa? Não se afaste de Deus. Caiu, levanta e prossiga. Ontem um jovem senhor me abraçou e disse: Márcio, eu não sei o que fazer, porque não importa o quanto eu reze, eu caio sempre no pecado da sexualidade, de exercer mal a minha sexualidade, de desvirtuar, de me desequilibrar, de me promiscuir, de me perverter. Então eu me desanimo porque eu rezo e eu caio. Eu disse para ele assim: não importa quantas vezes você caia, para Deus importa quantas vezes você se levanta. Não importa o quanto você caia. Caiu, nada de se deixar dominar pela tristeza. Levanta, né, diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima. E queira nunca mais cair. Exatamente. Caiu, levantou, ergue a cabeça, vai diante de Deus, pede perdão sincero e começa de novo. Caiu no outro dia, vai de novo. Porque cada vez que você cai, mas você se levanta em Deus, você se levanta no Senhor, o demônio sofre uma derrota tão arrasadora, mas tão arrasadora, porque a misericórdia prevalece sobre o pecado. E o arrependimento é maior do que a inclinação para o erro, porque veja, você caiu, mas qual foi a sua última palavra? Eu me volto para o Senhor. Isso para o demônio é uma derrota insuportável. Tanto que se você insistir em se levantar e voltar, em se levantar e voltar, 1, 2, 10, 100, 1000 vezes, você vai vencer, porque o maligno não vai suportar. Só tem um jeito de você pegar e de você se libertar. Caiu, levanta, se arrepende e começa de novo. Sem desesperos, tá certo? Sem tristezas, sem complexo de culpa. Porque uma coisa é a gente reconhecer a culpa e pedir perdão. Fui eu quem caí, eu cedi à tentação, eu não resisti até o fim, isso é reconhecer a culpa. Agora ficar com aquele complexozinho de culpa, eu não presto, eu não mereço, quem sou eu? Isso daí é a cópia que o maligno faz do arrependimento. Porque o tentador, tudo que Deus faz, ele copia. Deus faz o arrependimento, ele cria o complexo de culpa, não é? É claro que tem a ver com a natureza da gente, não é? Porque às vezes alguém instruído ouve e diz assim, mas Márcio, isso é inerente do ser humano, esse complexo. Não, a culpa sim. O complexo de culpa é uma degeneração do reconhecimento da culpa, é a pessoa não saber lidar com ela. Em vez de curar aquele mal, a pessoa afunda nele e se entrega a uma doença
tanto que precisa ser tratado. E o maligno, sabendo dessa nossa inclinação, ele vai lá e empurra a gente. É sim uma cópia, é o joio no meio do trigo. Não é? Então, nada de complexo de culpa. Arrependimento sincero, voto firme de não pecar mais. Márcio, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Se você vai pecar amanhã, quem sabe é Deus. Qual é o dia que você tem? Hoje. É só por hoje. Garanta a sua fidelidade a Deus por hoje, porque amanhã a Deus pertence. E você pode ter certeza que você vai vencer. Qual é a única coisa que nós não podemos fazer quando nós caímos? Não vos afasteis do Senhor, mas servi-o de todo o coração. Porque não sabe viver quem não sabe rezar. Se você não sabe rezar, aprenda, meu amigo. Porque não sabe viver quem não sabe rezar. Quem reza mal, vive mal. Márcio, eu não rezo, então você não vive. Você sobrevive, você se arrasta, não é? Você ora vence, ora você é arrastado com a enxurrada, os seus pensamentos, seus sentimentos dominam você, porque você não reza. Mas a partir do momento que você começar uma vida de oração, e é rezar onde você estiver, leva Deus com você. Se você tem preconceito contra a palavra oração, ou contra a palavra rezar, então vamos fazer diferente. Leva Deus com você onde você for e fala com Ele. Conversa com Deus no ônibus, dentro do carro, no volante, você dirigindo, embaixo do chuveiro você tomando banho, você na mesa fazendo a refeição. Você não, às vezes não conversa sozinho? Eu descobri que tem uma diferença. Mulher pensa alto e homem fala sozinho. E é verdade, gente, você nota, é diferente. O homem o homem é assim, Márcio, ei, Márcio, de novo, né? A mulher eu acho que eu vou fazer a minha unha depois de Sorrindo para a Vida. Pensamento da Paula. Não sei que hora ela faz, não é? Eu acho que vou fazer minha unha depois de Sorrindo para a Vida. Aí o homem que está do lado acha que ela está falando com ele. Não. Aí você olha e pensa assim, o que eu tenho a ver com isso? Não, ela está pensando sozinha, não é? Está pensando em voz alta. Você pensa em voz alta? Você fala sozinho? Fala com Deus. Reza, transforma isso em oração. Em vez de ficar lá, Márcio, Senhor, meu Deus, me ajuda. Eu errei de novo, como é que eu não vi isso? Ai, meu Deus, eu esqueci. Me ajuda, Senhor, me dá a sua graça. Gente, como isso muda a vida da gente. Não é só porque a gente vai firmando em nós um propósito, mas na medida em que a gente se abre para a graça de Deus, ela se une ao que nós estamos fazendo. Então nós fazemos com uma força a mais, que não importa quanta determinação a gente tenha, nós não poderíamos acrescentar aquela qualidade e aquela dose de força que vem quando Deus nos dá a sua graça. Mas a graça de Deus só entra em corações que se abrem, ela não arromba coração de ninguém. Então veja, quem não sabe rezar, também não sabe viver. Não sabe viver quem não sabe rezar. Vive bem aquela pessoa que sabe rezar bem, porque sem a oração, a pessoa ela se deixa guiar pela vaidade. E diz aqui a palavra, não serve para nada. Olha lá, não vos desvieis para entregar-vos a ídolos de nada, a ídolos vazios, a ídolos vãos, sem utilidade, incapazes de salvar. A gente fica deixando Deus por último e botando um monte de coisa no lugar de Deus que não tem poder de nos salvar e nem de trazer felicidade para a nossa vida. Eu acredito que um dos grandes arrependimentos que a maioria de nós terá na hora da morte é pensar como a gente passou a vida correndo atrás de vento. E não é o vento do Espírito Santo. Você olha, está morrendo e pensa, do que me serve toda aquela correria louca e as coisas que eu persegui? Agora sou só eu e Deus. Devia ter ficado mais com Deus. E olha que interessante, quem fica mais com Deus, fica também mais com as pessoas que Deus lhe deu. Porque quando uma pessoa na hora da morte se arrepende de não ter estado unida a Deus, o segundo arrependimento que ela tem
é de não ter amado e de não ter se aproximado mais das pessoas que Deus deu para ela. Os O médicos de UTI esposo, falam isso. a esposa, como é? Os médicos de UTI falam isso, né? Olha aí, ó. Que eles escutam nos hospitais, na hora da morte, esse arrependimento. Eu queria ter estado mais com aqueles que eu amei. E eu não sou médico de UTI e nem estava lá para ouvir. O dado que a Paula está trazendo é fruto de pesquisa que ela fez por causa da tese de mestrado dela, não é? E que tantos já vêm estudando. Olha o que muitos na UTI concluem na hora da sua morte. Meu maior arrependimento é ter corrido atrás de coisas vazias, ocupado meu tempo com aquilo que não tem valor e não ter valorizado as pessoas que eu amo. Sem a oração, a gente se deixa guiar pelo vazio. Sem a oração, a gente se deixa guiar pela vaidade que não serve para nada. Vaidade, eu sempre digo isso, porque tem gente que acha que vaidade é a gente não se cuidar. Quem ama a Deus se ama, e quem se ama se trata, se dá trato, se cuida. Não é? Uma pessoa que está bem com a vida, toma banho, faz a barba, não é? Se depila, corta o cabelo direitinho, faz a sobrancelha, arruma as unhas. Se você não gosta de pintar as unhas, você não tem obrigação, mas de arrumar, ficar bonitinha. Aquele negócio fica parecendo umas garras, né? Fica parecendo unha de galinha, você já viu como é que é? É coisa feia demais. Então você não tem por que ser feio, não é? Cada um pode se ajeitar o melhor que pode. Não é? A gente não pode modelar o nosso rosto, o nosso corpo tem uma certa medida que a gente pode interferir, mas a pessoa ela se torna feia na medida em que ela se despreza, na medida em que ela não se cuida. Então não confunda vaidade com a pessoa se cuidar. Olha lá, todo vaidoso, arrumando o cabelo, olha lá, todo vaidoso, cuidando da pele, olha lá, está cuidando porque é essa pele que ele vai usar até o último dia que ele morrer. Se você não cuidar da sua pele, ela vai te dar problema. Olha lá, está cuidando para não engordar. Se você não cuidar para você não engordar, você vai virar uma rolha de poço. Porque depois de certa idade, a média é 1 quilo por ano que você vai engordando. Então, se você tem 40 anos e viver até os 100... Você tem 60 anos para ganhar quilo. Então, acrescenta 60 aí, normal até lá o fim da sua vida. É uma média, tá certo? Então, a gente tem que cuidar. Isso não é vaidade. Isso é amor ao corpo que Deus nos deu, que é templo do Espírito Santo. Mas São Paulo fala muito mal da carne. Não, ele fala das inclinações da carne. Não vamos confundir a carne, dom de Deus, templo onde nós moramos e casa santa do nosso Senhor, com as inclinações mundanas, pecaminosas que o pecado gerou em nós. São duas coisas diferentes. São João não gosta, por exemplo, do mundo, mas ele nunca pensou em soltar uma bomba atômica no mundo, porque São João não gosta do mundo de trevas, do mundo que jaz sob o poder do maligno, não da criação de Deus. Você percebe? A criação de Deus, que somos nós, é uma coisa belíssima. Você é templo do Espírito Santo. E você não só pode, você deve se cuidar o melhor que você pode. Principalmente se você é uma pessoa casada. Porque o marido que não se cuida desonra a sua esposa. Marido que dorme sujo, marido que não corta a unha, marido que não corta os pelos do nariz, marido que não tira a remela, marido que não cuida do cabelo, desonra a esposa. Marido que não troca cueca, desonra a esposa. Ninguém sabe, sua mulher sabe. Veste a velhinha, mas veste limpinho, não é? Parei, como diz o Sábio, eu tenho que rir, né? Ué, tem coisa que a gente... Ninguém fala, alguém tem que falar. Eu falo, não tem problema. Oi. Tem gente que acha bonito ser feio. Exatamente. Isso. Exatamente. A mulher, gente, que não se honra, que não se cuida, ela não honra o marido dela. Quando foi que você ouviu um homem dizer assim, eu ainda não casei porque eu não achei uma mulher feia o suficiente? Você nunca ouviu um homem dizer uma coisa dessa. Porque mesmo quando você olha para aquele casal e acha que a mulher dele não é bonita, para ele ela encheu os olhos. Para ele ela foi o suficiente. Ele viu nela um encanto que você não viu. Então, não tem homem que não aprecie uma mulher bonita. Então se cuida direitinho, sabe? Isso é muito importante. E isso não é vazio.
Agora, eu disse que se você é casado, você precisa fazer. Se você é solteiro, você também não precisa fazer, mas você não vai casar. Porque depois não vai achar ninguém. E ninguém vai tá ficar certo? perto também. Pois é. Então se cuida, tá certo? Casado ou solteiro, se cuida. Vaidade não é você se cuidar, sabe? É você se entregar àquelas coisas que não nos livram de nada, porque são vaidades, porque são vazias, porque são estéreis. Então, sem a oração, a gente não dá coisa boa. Sem a oração, a gente não produz bom fruto. Sem a oração, a gente não produz nada de real valor. O que a gente produz é palha, que o vento leva, que o fogo consome. Quando você vê, olha, o que foi a minha vida? O que eu construí? Nada, não sobrou nada. Por quê? Só construiu coisa vazia, estéril, que não era sólida. Assim, a pessoa que não reza, ela não tem desculpa. Quando ela insiste em dizer que ela não tem força para resistir às tentações. Ah, eu não tenho força, por isso que eu caio. Você não reza. O segredo é a oração. Se te falta força, adverte São Tiago, por que então não a pedis? Está lá desse jeitinho, não sou eu que estou inventando não. Se te falta forças, diz São Tiago, por que então não a pedis? Não tendes, ele diz, porque não pedis. Tiago capítulo 4, versículo 2. Não tendes porque não pedis. Eu não estou tendo força, Márcio, de levar adiante esse relacionamento. Não tendes porque não pedis. Eu não estou tendo mais paciência para aguentar este filho. Não tendes porque não pedis. Peça a Deus, porque sem a graça de Deus você não vai dar conta. Porque realmente você tem razão, já chegou no seu limite. Agora só com a graça de Deus, mas com a graça de Deus você vai poder mais do que você imagina. Você vai poder muito mais do que essa situação. Não tenha dúvida, nós somos muito fraquinhos para nós resistirmos às violências da tentação. O maligno bate contra nós com violência. Ele é mau e ele faz as coisas com requinte de crueldade. Ele faz para judiar mesmo. Ele não só causa o dano, mas ele causa o dano de uma forma dolorosa, porque quer ver a gente despedaçado. Mas Deus nos diz na sua palavra, e também é verdade, Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Ao contrário, Deus fará com que tenhamos tudo a nosso favor para a gente suportar e vencer a tentação. E a tentação aqui não é só o pecado. Porque às vezes a gente pensa que tentação é pecado. A tentação não é só pecado. O demônio nos tenta para a tristeza. Sim. O demônio nos tenta para o desânimo. Eu tenho um amigo querido que ele renunciou a uma seita secreta da qual ele participava. Ele já era um grau alto lá dentro. E olha, é uma pessoa assim de expressão na sociedade. Então a saída dele dessa seita foi um impacto grande para os colegas. E evangeliza, porque cria um grande questionamento. Por que ele saiu? E no momento em que ele tomou a decisão de sair, ele me contou uma experiência que ele teve dentro de casa. No espelho da casa dele, surgiu do nada um escrito diabólico. E mais, passado o tempo, várias perturbações, e uma última que ele sofreu foi uma tentação em nível físico. E ele me contou, pediu oração, porque vai passar por uma intervenção cirúrgica. Eu disse a ele, fique firme, porque esta é uma tentação. E ele tinha entendido no sentido de pecado. Eu falei, não, para te desanimar, para te punir por você ter se unido a Deus. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, já sabe como vai virar essa situação em seu favor. Então veja, com a ajuda do Espírito Santo, nosso Senhor vai dar a cada um de nós a força para vencer ao tentador e a todo o mal. Nós somos fracos, mas Deus é forte. E se nós recorrermos a Ele, Deus mesmo nos dará a sua força e com Deus nós poderemos tudo e conseguiremos tudo. Se você recorrer a Deus, Ele vai dar a você a força que é dele. Então você vai enfrentar as mesmas situações, mas não com a força da Valdênia, com a força da Paula, com a força do Márcio, com a força do Sapo, com a força do Tiago Tomé. Como é que é o seu nome? Com a sua força.
Você vai enfrentar aquela mesma situação, mas com a força divina. Como é que você diz isso, Márcio? Com a experiência de quem já viveu. Em situações extremamente difíceis, que sem a graça de Deus eu teria sido 1000 vezes derrotado. Mas pela força do Espírito Santo eu pude prosseguir. Louvado seja Deus por isso. E louvado seja Deus pela sua vida, porque você vai conseguir também. Porque Deus não é mais Deus meu do que seu, nem mais Pai meu do que é seu. E não tenho inveja de ninguém, porque Deus não é mais Pai, nem do Papa do que meu. Diante dele todos nós somos filhos e podemos nos achegar a Ele com confiança, porque não tenha dúvidas, o Senhor não esquecerá de você. Olha o que diz essa palavra, versículo 22. Certamente o Senhor não esquecerá do seu povo. Isso, por que tem esse certamente aí? Porque tão certo quanto o ar que você respira, Deus não vai esquecer de você. Então você também não se esqueça de Deus. O problema não é que Deus nos esquece, é que a gente se esquece de Deus. Então você também não se afaste dele, sirva de coração, coopere com ele em tudo, e você vai poder dizer: com Deus eu posso tudo. Quer tentar? Vamos dizer isso agora? Com Deus eu posso tudo, porque eu posso tudo naquele que me dá forças. Não é o que diz São Paulo? Quem afunda porque não reza, porque não se une a Deus, não tem desculpa. Você ser golpeado não é culpa sua, porque a vida vai bater contra você. A tentação, não é que de vez em quando ela bate, a tentação, meu querido, nunca te deixa. Não é culpa sua apanhar, mas está nas nossas mãos não afundar. Pelo amor de Deus, não afunde, não deixe a sua família afundar, não deixe o seu casamento afundar, não deixe seu filho afundar. O momento de salvar estas pessoas é agora. Agora é o tempo da graça de Deus. Então quem afunda porque não reza, não tem desculpa. Deus não permite que a pessoa que reza seja surpreendida pelos seus inimigos. Se você é uma pessoa de oração, o maligno nunca vai catar você. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Ele vai investir, mas ele não vai conseguir ultrapassar a proteção de Deus na sua vida. Então, quem abandona a oração é porque não quis vencer. Se você quer vencer e tinha abandonado, volta a rezar. Retoma a sua vida de oração hoje. Agora é o tempo favorável. Nós não estamos na quaresma. Quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de retomar o bem, a presença, a graça de Deus na nossa vida. O que nos leva à derrota? A palavra nos falou, é perseverar no mal. Continue insistindo no caminho errado, que você vai ver a destruição que vai se abater sobre você. Perseverar no mal leva à derrota. Se você quer ver uma pessoa sem inteligência ou agindo sem inteligência, é a pessoa que já descobriu que está fazendo algo que é mal e ela insiste. Porque isso vai levar ela à derrota em todas as áreas da vida dela. Mas, Márcio, ela só está errada no ponto de vista, na perspectiva sexual. Isso vai transbordar para todas as áreas da vida dela. Essa promiscuidade, esse adultério, ou furto. Ah, mas ela só tem essa fraqueza, ela rouba. Isso vai levar à derrota em todas as áreas da vida dela. O que a gente faz com o mal? A gente foge dele. O que a gente faz com Deus? A gente se achega a Ele. E termino aqui dizendo para vocês, consolidando isso no meu e no seu coração. Não se trata da gente cair no mal por um descuido. Porque isso eu caio. Você cai também, Paulo, por descuido? Você que está nos ouvindo pela rádio. Você também acontece com você, quando você viu, você perdeu a linha, você ficou nervoso, você disse que não devia, aí você se arrepende. Comigo também. Essa palavra não está falando da gente cair no mal por um descuido, mas da gente ser teimoso, insistir e perseverar no mal. Isso leva à destruição. Isso acaba com a vida da pessoa. Isso destrói qualquer família. E o que constrói? O que é que salva do erro? Ainda que você tenha caído, somente não vos afasteis do Senhor, mas servi-o de todo o coração. Deus jamais se esqueceu de você, não o abandone.
Não abandone, nunca abandone a Deus, minha irmã. Nunca abandone o chamado que Deus fez para você. Viu, Tiago? Nunca deixe aquele chamado que Deus te fez apagar no seu coração. Não abandone a Deus. Porque somente não vos afasteis do Senhor. Somente não vos afasteis. Só isso. Só isso. É demais? Nossa Senhora, ajuda. Tem que acabar mesmo o programa? Tem que acabar a meditação? Muito bom, Márcio. Não sabe viver quem não sabe rezar. Vive bem quem reza bem. Eu peço ao Senhor nessa manhã, para mim e para você, essa disposição interior de rezar, de se voltar para o Senhor. E a gente já pode fazer isso agora, Tiago. Vamos juntos, se a canção nos ajuda. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória, inimigo, pois se caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória, inimigo, pois se caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Eu quero trazer exatamente esse trecho da palavra que o Márcio nos trazia. É verdade que cometestes um grande erro, somente não vos afasteis do Senhor. Não cante vitória, inimigo, mesmo se caio, depois me levanto. Tenho a luz de Cristo comigo, a força que vem de Deus. Proclame isso na sua vida, nessa manhã de oração. Proclame isso para a sua história. Se caio, depois me levanto. O Senhor é minha força, é minha luz. Isso mesmo que o Márcio nos conduzia, dizendo: eu tudo posso em Deus. Com Deus eu tudo posso. Que o inimigo não cante vitória diante das nossas quedas, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a minha luz, fale isso. O Senhor é a minha luz. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Senhor é a minha luz. E a imagem realmente de pessoas umas levantando as outras. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor coloca ânimo, força, aonde não tinha, aonde achavam que era deserto, mas o Senhor veio com a sua luz, com a sua força. Se erga, levante você, levante a sua casa. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sós. Conosco está o Senhor e nós já fizemos essa escolha. Não vamos nos afastar do Senhor. Não vamos. Eu quero que essa oração continue durante o dia. O Sorrindo para a Vida não vai se encerrar agora. Ele vai continuar. Eu quero ouvir o que o Senhor já está fazendo. Mas vamos ficar atentos, pois o Senhor continuará realizando. Amém. Eu estou igual a você, eu também quero continuar essa oração, viu? Ao longo do dia. Eu vou trazer um testemunho de uma pessoa, um homem. Não vou identificá-lo, mas vou dizer que ele é da cidade de Brasília, para a gente entender o que é esta evangelização que a Canção Nova faz. Ele diz assim: venho através deste testemunhar a libertação do mal em minha vida através das incansáveis orações da minha mãe e da minha esposa, principalmente oração vindas aí, da Canção Nova, que foi força e fortaleza na vida delas e hoje é também na minha. Eu saía, bebia muito, era escravo da bebida, da promiscuidade, das drogas e tantas outras coisas. Eu sempre dizia que eu via alguém me mandando fazer algo que é mal. As coisas vinham na minha cabeça e eu sabia que era errado, mas eu não tinha forças para negar. E com essas atitudes, fiz minha esposa e minha família sofrer demais. Daí eu comecei a ir a Aparecida aqui bem pertinho de nós, e a excursão passava na Canção Nova. E eu conheci vocês e comecei a acompanhar esta programação.
a missa do Clube da Evangelização e o segundo turno do Sorrindo para a Vida, ou seja, a reprise. Gostei. Ele diz assim: e graças a Deus eu fui sendo liberto. Com a graça de Deus, com as pregações da palavra, o Sorrindo para a Vida foi mudando. Hoje eu sou outro homem. Não sinto falta de sair com aqueles antigos amigos, andar nos bares, aquela vida velha eu deixei. Acreditem, eu passei o Natal com a minha mãe, com a minha esposa e com meu filho. Isso foi graça de Deus. Uma experiência única e inesquecível. Estou desempregado, mas estou bem. E isso é graças à Canção Nova. E ele diz assim: não posso descrever o quanto Deus me abençoou, libertou e ajudou através da Canção Nova e de vocês, o Sorrindo para a Vida. Que Deus continue dando forças e abençoando cada um para que mais pessoas como eu sejam libertas por muitos e muitos anos, porque vocês fazem diferença na vida das pessoas. Amém. Amém. Que testemunho lindo, né? Aproveitando esse testemunho familiar, aquela pastora que deu o testemunho no começo, acredito que ela estava falando deste livro, que foi o que nós divulgamos na quarta-feira, uma maneira de salvar o seu lar, porque você acabou de ouvir o que pode a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Um homem testemunhando. Talvez você seja como esse nosso amigo, que precisa de uma intervenção de Deus para você se libertar. Talvez você seja como a esposa dele, que precisa de forças para levar a evangelização para sua mulher, para o seu marido, para o seu filho. Mas tanto numa ou noutra circunstância, esse livro há de ser uma bênção aí na sua vida também. Existe uma maneira de salvar o seu lar. Eu não quero ser atrevido demais, mas vou me permitir esse atrevimento. Eu acredito que existe uma única maneira de salvar o seu lar. Então está aqui este livro, que vai ser para você um amigo que leva pela mão, pelas trilhas e vai dizendo: é aqui, entra aqui, sai ali, faz assim, diga isso. É um livro extremamente prático. E eu, além disso, quero mostrar a você o que eu fiquei pensando ao ouvir o testemunho dele. Que obra maravilhosa é essa nossa Canção Nova. Não é à toa que você está acompanhando a Canção Nova nesta manhã. Não. Então eu quero dizer a você: venha ser um evangelizador conosco. Talvez você não possa deixar seu trabalho, você não possa deixar a sua família, mas daí de onde você está, você pode ser conosco um evangelizador. Pode se tornar um sócio evangelizador. É isso mesmo. Você concorda? Concordo, Márcio. E ele disse aqui, a Paula vai nos ajudar nisso também, porque ele disse assim: olha, que Deus continue dando forças e abençoando vocês, para que o que aconteceu na minha casa, muitas famílias sejam salvas por muitos e muitos anos, porque vocês fazem a diferença. E esse muitos e muitos anos só é possível com a ajuda de você que é sócio, não é? Amém. Até nós estamos num momento especial deste mês, Márcio, no mês de março, né? O Tiago, o Sapo, o pessoal que está aqui, você que está ouvindo em casa. Nós estamos caminhando para o final do mês, né? Virando aí hoje dia 15, então já começamos a chegar aos últimos dias do mês, né? Metade do mês. E o senhor Carlos, que é da área administrativa aqui, o Carlos Astucci, entrou em contato conosco, partilhando sobre a realidade da Fundação João Paulo II e algumas contas que estão vencendo e vencidas, né? E nós precisamos pagar. E Monsenhor Jonas sempre nos ensinou a sermos transparentes aqui na Canção Nova. Então a gente vem até você que ama essa obra, quando ela corre algum risco, a gente chega com sinceridade para dizer. E Márcio, uma das contas especiais aqui que chama atenção é o satélite das parabólicas, onde o sinal da TV e da rádio chega a muitos lugares. Da TV e da rádio. A rádio também vai pelas parabólicas. Existem alguns lugares em que as pessoas acompanham a rádio pelas parabólicas, né? Sintonizam ali em alguma frequência e conseguem. Mas especialmente, também o sinal, são 2 satélites. Um é o sinal das parabólicas e o outro das retransmissoras, onde tem a TV Canção Nova. Então é o sinal da TV chegando até a casa de quem acompanha. É o Sorrindo para a Vida chegando até você. Você recebe através de qual sinal? É da Canção Nova pelas parabólicas ou é na sua cidade, né?
Esse é um convite especial Para todos. todos aqueles que querem continuar assistindo o Sorrindo para a Vida através da TV e através da rádio. Porque se esse satélite sai do ar, no caso nosso, somos tirados desse satélite, Sorrindo para a Vida não chega até você, né? É uma verdade. Vai pegar onde? Pega aqui na região aqui mais pertinho de nós, onde não precisaria do satélite, né, para o envio do sinal. Mas quase a totalidade das pessoas que nos acompanham por causa do satélite. Não é? Então, o meu convite a você que ama tanto esta obra e que já descobriu que nós não temos patrocinadores comerciais. Como é que a Canção Nova... Que televisão você conhece, gente? Que se mantém no ar sem patrocinadores comerciais. Só tem uma. TV Canção Nova. Nós somos um milagre a cada dia. 40. Milagre. Está fazendo 30 anos Milagre de TV. pelas pessoas que dizem: eu quero continuar participando da missa, eu quero continuar recebendo o Santo Terço na minha casa, eu quero assistir o Sorrindo para a Vida, eu quero a direção espiritual. Eu não consigo mais viver tão bem o meu dia quando eu não acompanho o Amor Vencerá. E nós poderíamos aqui ir enumerando tantos programas que trazem alegria, que são companhia, não é verdade? Ajude esta obra hoje, tá certo? Paulo apontou aí para nós um satélite, uma conta, mas eu vou mostrar aqui para você ver que tem uma listinha, que nós não vamos falar porque ninguém gosta de ouvir sobre dívida, não é? É a coisa mais chata que tem, enfadonha. Então nós vamos aos pouquinhos dizendo para você, a conta gotas, não é? A importância de você colaborar. Não dá para não dizer, gente, porque senão parece que não precisa. Isso, parece que entendeu? tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não é? Tá bem, porque a gente está aí, estamos lutando, mas nós precisamos realizar esta obra juntos. Nós precisamos de você nesta evangelização. Eu atualizo, então, nós alcançamos 40% do projeto da M Almas. Então, atenção, hoje é dia 15 de março, atingimos 40%, faltando 60%. Paulo, o que eu faço? O pedido nosso é que você ajude de qualquer forma, não importa a forma, você vai escolher a forma que você quer ajudar e não importa o valor. Nós vamos sugerir, eu estou sugerindo, Márcio, se as pessoas puderem nos ajudar com 20 ou com 30 reais, é o pedido que nós fazemos. Mas não existe valor estipulado para você ajudar a Canção Nova. Não é, Val? E é bem lembrado, é bom a gente lembrar que o ideal é que as pessoas colaborem conosco hoje. Aquelas que podem colaborar hoje, porque como o Márcio falou, se não pede, parece que não está precisando. Por que a gente está também falando hoje? Porque essas são contas vencidas. Então, algumas são do mês de janeiro, outras são do mês de fevereiro, outras ainda deste mês de março, mas todas já são vencidas. Vencidas. Então, se no dia de hoje você pode nos ajudar com 20 ou 30 reais, nós estamos estendendo as mãos a você, pedindo a sua contribuição de maneira muito efetiva, muito concreta. Hoje, a Canção Nova precisa da tua ajuda. E nós vamos ajudar, não é isso? Porque nós amamos a Canção Nova, então eu chamo a atenção que você pode acessar contas.cançãonova.com. Quero todo mundo que ama a Canção Nova agindo, se levantando, fazendo algo por essa obra que nós acreditamos e amamos, e a gente já agradece. Nesses minutinhos que nos restam, vou pedir à nossa equipe para colocar contas aí na tela. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, tá certo? Para você que está em casa ou acompanhando pelo computador, já toma nota, não é? É muito fácil, a Paula já ensinou aqui, contas.cançãonova.com. Mas tem gente que mora em lugares onde não tem rede Wi-Fi, onde 4G não pega. Não dá para acessar. Não consegue acessar. Nós ainda temos lugares no Brasil, Paulo, que tem um telefone comunitário rural. É verdade. A pessoa tem que andar muito a cavalo, de moto, de carro, várias cidades, para ir lá né? fazer a ligação, tem que marcar horário para receber a ligação. E acompanha pela TV. Parabólica. Querido, anota aí, ó, nossa equipe já está pondo na tela para você. E você não tem ideia da quantidade de gente que do campo nos ajuda. É uma belezinha mesmo. Muita gente. A Juliana de Paula, que viaja muito, ela traz essas informações pra gente. Ela vai em cada cantinho do Brasil, né? Um beijo pra Ju, pro esposo dela. E é isso mesmo, eu quero agradecer a todos, os da grande cidade que estão nos acompanhando. Agora é a força de quem ama a Canção Nova. O que vamos fazer hoje para ajudar a Canção Nova? Eu quero agradecer a Deus,
por tantos testemunhos maravilhosos. Que lindo hoje, né? Fiquei impressionado ali, eu entrei no Instagram aqui do Sorrindo Agora, mais Tem de muito, 230 tem. comentários só agora de vai lá testemunho, para fiquei você impressionado. visitar. Tá vendo? Não dá tempo da Maravilhoso. gente contar tudo. Quero agradecer você, porque você faz parte dessa família, sócio ou não. Deus deu você para nós e Deus nos deu para você. Que bom que nós estamos juntos. Tem gente que está vindo para o final de semana aqui na Canção Nova e eu estou indo para o Ceará. Estou indo amanhã para a cidade de São Benedito, no Ceará, um encontro estadual de mães que oram pelos filhos. Mais de 2.000 mães vão estar nesse encontro. Eu espero você lá na igreja, no Santuário de Fátima, na cidade de São Benedito. E aqui na Canção Nova tem o Kairos Famílias em Pé. Val, obrigado pela tua presença. Beijo. Quero abraçar o pessoal de Mauá. Veio uma caravana e todos da caravana se tornaram sócios. Vocês acreditam? Beijo pra vocês. bonito. Todos? Todos da caravana se tornaram sócios. Beijo pra vocês. Bom fim de semana, até segunda. Bom final de semana, Márcio. Para todos nós, Pra para todos você nós. também, querido. Um bom dia, uma boa sexta-feira, gente. Obrigada, Sapo. Obrigado, bom Valeu, demais. Thiago. Até segunda, vamos estar Segunda-feira, tamo Se firme Deus aqui. quiser. Um abraço para nossa Amém. equipe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.